Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen, Dia das Crianças. E a gente tem como tema dessa live de hoje a pergunta que eu já escutei saindo da boca de muitas mães. E se o meu filho não se tornar uma boa pessoa? Você já teve medo, de que isso acontecesse? Porque eu acredito verdadeiramente que nós, mães, se tem algo que a gente deseja para as nossas crianças, é que elas se tornem bons seres humanos, conforme elas caminhem, conforme elas, cresçam, e se tornem adultos. Então, é um medo que acontece muito, que eu já vi surgir por aí muitas vezes, que eu já vi sair da boca de muitas mães. Ana, e se meu filho não se tornar uma pessoa boa, Eu tenho medo de que isso não aconteça. Então, para quem não sabe, eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen. Esse espaço aqui, é a Live Zen, é um espaço por meio do qual a gente fala sobre mindfulness no contexto da educação. Eu trago aqui alguns temas, que perpassam o nosso caminho como mães e trago o mindfulness também com uma sugestão para que a gente possa educar as nossas crianças de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo muito mais consciente, por meio de liderança e não de regras rígidas que muitas vezes nos afastam das nossas crianças, E hoje, Dia das Crianças, é um momento para a gente poder falar da infância de um lugar mais profundo, De um lugar que não seja simplesmente, de um desejo de termos crianças de determinada forma, de acordo com uma expectativa muitas vezes irreal com o que verdadeiramente é a infância, Então, é isso, Será que a gente está disposta, a vermos as nossas crianças como elas são, crianças sendo crianças? Porque, na verdade, esse medo que muitas mães têm, esse medo de que seus filhos, no final das contas, não se tornem bons adultos, é exatamente um medo relacionado a esse contexto em que crianças que eventualmente são consideradas rebeldes ou crianças que desafiam normas, crianças que talvez sejam muito críticas, crianças que podem ser eventualmente mais egoístas, mais autocentradas, elas são consideradas aí potenciais adultos não tão bons assim, E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que essas crianças, elas estão realmente, elas são realmente, assim, grandes candidatas a se tornarem adultos ruins, Será que isso existe? Será que é assim que funciona? Então, a gente tem que entender uma coisa, Começar esse assunto aqui pensando em algo muito importante. Quando as nossas crianças, elas não correspondem às nossas expectativas do que do que seria uma boa criança ou do que seria a bondade, a gente tende a colocá-las nesse pacote, nesse lugar aí de crianças problemáticas, Crianças que vão aí provavelmente se tornar adultos ou que nos preocupam, por talvez virem a se tornar adultos que não sejam boas pessoas, Mas é importante nesse cenário que a gente se questione, Porque a gente faça um questionamento que eu considero que é fundamental. Esse questionamento é, em primeiro lugar, o que é bondade, Você já parou para pensar nisso? Porque quando, a gente tem esse medo, será que meu filho vai se tornar uma boa pessoa? Esse mundo está tão esquisito, Os valores estão tão deturpados. Será que meu filho ele vai se tornar uma boa pessoa? Quando a gente tem esse medo, muitas vezes a gente tem a partir de preconceitos mesmo, do que a gente acha que uma criança deveria ser. E a gente nem para pensar, mas o que é bondade? O que na minha percepção, seria a bondade? Ou o que é uma boa pessoa? É um conceito, digamos assim, bastante subjetivo, E a gente acaba desconsiderando aí nesse processo, que a criança é um ser humano em formação. A gente quer que essa criança seja uma boa pessoa, sendo que ela é uma pessoa em formação, É uma pessoa cujos valores estão sendo construídos conforme ela está caminhando, Então, se a gente continuar idealizando a infância
como esse lugar da pureza, né? Essa ideia de que a criança ela é pura, ela tem um coração puro, né? Que a criança ela não é capaz de cometer maldades, ou que ela não é capaz de ser egoísta, ou de ser muito crítica, irônica, a gente vai cair nessa armadilha de achar que as nossas crianças, os nossos filhos, tendem a não ser boas pessoas, né? A infância, ela tende, inclusive, a ser um espaço em que a gente exerce, né? Com muita facilidade o nosso egoísmo, a gente fica muito autocentrado, a gente não tem muita percepção do que é o outro. Então é natural que uma criança seja egoísta, né? É natural que o seu filho não queira dividir os seus brinquedos. Talvez você também tenha dificuldade de dividir, né? De emprestar para uma amiga, para um irmão, uma blusinha que você gosta muito, por exemplo. Então, não é isso, né, o que define uma criança como um potencial adulto não bom, né, um potencial adulto maldoso, né, ou que não seja uma pessoa boa. A gente precisa entender o que é a infância antes da gente começar a etiquetar as nossas crianças, né? Então, primeiro, essa idealização ela é extremamente nociva, ela vai levar a gente para lugares que vão nos fazer sofrer muito, porque esse questionamento de será que meu filho é uma boa pessoa? Esse questionamento ele nos leva com toda certeza a um estado interno de preocupação e de sofrimento. Porque você considerar a possibilidade de o seu filho não ser uma boa pessoa é por si só, né, mais do que o eventual fato de essa criança no futuro realmente não ser uma boa pessoa. Aqui no momento presente, isso está te fazendo sofrer. E na maior parte das vezes, pelo simples fato de você não entender o que é a infância e como que ela funciona, né? Então, se a gente puder começar a abrir mão dessa percepção de que as nossas crianças deveriam ser mini adultos, né, extremamente éticos e equilibrados, a gente já vai começar a a relaxar um pouco nesse lugar e a se questionar isso com menos frequência. Vamos lembrar que mesmo nós adultos não somos tão equilibrados assim tantas vezes, não somos tão éticos assim tantas vezes, né? Mesmo nós adultos não somos assim tão silenciosos, tão educados, a gente não está com as nossas emoções tão no lugar assim. Então, por que a gente está esperando isso, né, das nossas crianças? E assim, quando a gente não se depara com a criança, né, que tenha todas essas características, a gente acaba considerando, achando que tem alguma coisa errada e que precisa ser consertado nos nossos filhos, né? Então, isso daí é um aspecto realmente para a gente poder considerar, para a gente acolher, porque o simples fato da gente trazer um pouco de consciência para isso vai nos ajudar a estarmos mais relaxadas e a vivermos a infância dos nossos filhos com mais calma, estabelecendo assim, né, uma relação mais tranquila, mais positiva com eles. Mas se a gente está sempre achando que tem alguma coisa errada com os nossos filhos, como que a gente vai conseguir nos conectarmos efetivamente com essa criança, né? De um lugar do coração, sem julgamento, é meio complicado, né? Isso não é tão possível assim. Então, vamos entender isso daqui, né? O nosso medo de que as nossas crianças venham a se tornar adultos questionáveis, adultos não tão bons assim, está associado muito mais à ideia que a gente tem do que uma criança boa seria, que é quase sempre uma criança boazinha, né? Uma criança que não demonstra aí as suas sombras, ou que não deixa vir à tona aí, né, os lados mais egoístas do seu ser, que de fato faz parte de qualquer um de nós, né, e que na infância a gente acaba manifestando sem tanto auto-julgamento assim, a gente acaba sendo mais espontâneo nessas coisas, né. Então são as nossas ideias equivocadas que nos levam a achar que as nossas crianças não são tão boas assim, né. É isso daí o que nos faz pensar que a nossa criança, né, ela tá com algum problema, tá? Então, se a gente puder abrir mão disso daí, a gente já vai ter, com certeza, mais tranquilidade para podermos lidar com isso e até para ajudar as nossas crianças no sentido de conduzi-las em um caminho que seja realmente compatível com o que a gente acredita que é a bondade, né? Então, um outro aspecto só que eu queria trazer aqui é que a nossa autoestima de mãe, ela fica muito ferida
quando a gente percebe comportamentos, né, como o egoísmo, o excesso de crítica, né, uma criança que é muito crítica, quando a gente percebe que aquela criança ela é bem autocentrada, quando a gente percebe que essa criança ela desafia muito, né, regras, enfim, o que foi estabelecido, seja pela sociedade, seja por nós na nossa casa. Nossa autoestima ela fica ferida, porque a gente fica achando que a gente não está dando conta de fazer aquilo que a sociedade espera de nós, que seria civilizar as nossas crianças, como se essas crianças elas fossem selvagens e como se elas tivessem que ser, como eu já disse, consertadas a todo tempo, né? Então, se a gente puder também fazer uma autoanálise, se a gente pudesse examinar, entender como a gente, né, fica realmente com a nossa imagem, a nossa percepção de nós mesmas ferida, desgastada, quando a nossa criança ela não está correspondendo àquela ideia, né, do que seria uma boa criança, que vai virar um bom adulto, a gente também vai poder olhar para esse cenário com mais tranquilidade, com mais gentileza. Soemes Guzmán, boa noite. Eu sei que é um perfil de Mindfulness também que eu acompanho aqui, que eu gosto muito, então boa noite e obrigada pela sua presença e de todo mundo que está aqui me escutando agora. Inclusive, gente, abri um parêntese, tá? Se vocês quiserem trazer dúvidas, comentários, enfim, a vivência de vocês, isso é muito positivo e engrandece muito a nossa live. Então, fiquem à vontade, essa live não é minha, essa live é nossa, né? É isso. Será que a gente tá com a nossa autoestima, né, maculada, né? Será que para nós como mães é difícil a gente perceber que esse filho que não é tão quietinho, que não é tão perfeitinho assim, né? Enfim, a gente acaba se questionando se o nosso filho, ele vai ser mesmo uma boa pessoa só por causa disso, né? Mas tem algo que eu queria trazer, né, que eu acho que é o que realmente importa nessa live aqui de hoje, que pode ser muito libertador para nós. Muito embora traga para a gente também uma grande dose de responsabilidade, né? O que a ciência, mais especificamente a neurociência, tem estudado e comprovado nos últimos tempos? Bondade não é algo tão inato quanto a gente costuma achar que é. A gente tende a achar que bondade é algo que você tem ou não tem, que algumas pessoas são boas e outras pessoas não são boas, né? A bondade, na verdade, ela pode ser ensinada, né? Todos nós, ou a grande maioria de nós, exceções, né, sempre vão existir. Mas qual que é a regra, né, da grande, sei lá, 99,99% dos seres humanos? Isso aqui é uma estatística minha, tá? Que eu tô tirando da minha cabeça. Mas o que eu quero dizer é o que é a regra do ser humano. Nós somos naturalmente empáticos, tá? Então, vou só fazer uma pausa aqui para poder ler o que vocês estão escrevendo aqui para mim. Ó, a Manu escreveu assim: conversando com um grupo de pais, falando sobre a nossa infância, percebi que os que foram crianças mais boazinhas hoje são adultos com muitas dificuldades emocionais. Medrosos, se vitimizam, dificuldades em... Aí ela continua aqui, ó. Dificuldades em se relacionar, etc. Já os que foram mais trabalhosos, hoje são adultos, como adultos lidam melhor com os desafios da vida. Faz sentido? Faz todo sentido, Manu. A gente idealiza a criança boazinha. A criança boazinha ela é muito positiva para nós adultos, porque ela nos dá menos trabalho, ela nos desafia menos. Mas a criança boazinha, geralmente ela é uma criança que está silenciada. Ela não é uma criança silenciosa por natureza, né? Quando eu digo silenciosa, eu não estou nem falando de não fazer barulho, de não ser uma criança que fala. Tem crianças ditas boazinhas que são até muito comunicativas. Silenciosa no sentido de não nos questionar, não nos desafiar, né? De a gente não precisar falar 1 milhão de vezes para ela obedecer. Então, essa criança boazinha, que é também a criança obediente, são crianças, né, que a gente tende a achar que serão os bons adultos, que serão adultos, né, que vão, enfim, serem bons, pessoas boas, né, pessoas bondosas, pessoas ou caridosas, ou que se preocupam com o outro, ou que respeitam o próximo. E não que essas crianças não venham a ter, né, características como respeito ao próximo,
compaixão no futuro, não é isso. Mas a criança boazinha é uma criança que não está podendo se expor, que não está podendo se expressar. Ela é uma criança, muitas vezes, muito preocupada em se adequar às expectativas dos adultos de referência, né? Então, é aquela criança que ela tem muitos níveis de ansiedade quase sempre dentro dela e muita dificuldade para expressar isso, porque ela precisa estar adequada ao que se espera que ela seja, né? Ela tem uma necessidade muito grande de ser amada. Talvez porque, na maioria das vezes, né, existiu algum evento em que, de alguma forma, isso foi comunicado a ela, talvez não literalmente, né? Mas, ou porque ela percebeu isso em outros relacionamentos. Então, muitas vezes, né, o filho mais novo, ele é mais bonzinho do que o filho mais velho, porque ele vê aquele filho mais velho ali, né, o irmão mais velho, errando, sendo corrigido, sendo reprimido, e aí ele entende aquilo como uma comunicação dos seus pais, né, de que caso ele ou ela não correspondam às expectativas, ele também vai sofrer algumas retaliações, ele vai ser ameaçado, ele vai ser colocado de castigo, e por não querer sofrer aquilo, ele vive dessa forma, então faz todo sentido, tá? A criança que é considerada muitas vezes desobediente, ela é uma criança que está tendo mais espaço para ser quem ela é e para construir uma personalidade mais sólida, né? Então, é uma pessoa que no futuro ela vai ter mais facilidade para dizer não, para colocar os seus próprios limites, para ser quem ela é, para fazer escolhas. Isso tudo faz sentido, sim. A Débora falando assim, ó, nunca tinha pensado o que é a infância e o que é normal. Estou aqui refletindo sobre essa questão que você falou sobre a bondade é o caminho, sim. A bondade, boa noite, aprender é maravilhoso. Que bom, fico muito feliz. A gente está aqui para poder refletir sobre tudo isso, né? Isso que você traz sobre a infância, né? Enfim, a gente realmente idealiza as nossas crianças, mas a criança, ela está testando tudo, né? Ela está experimentando as suas emoções pela primeira vez, ela está testando as suas relações. E aí, como tudo que está sendo testado, tem muito erro, né? Ela vai vendo o que é possível, o que é aceitável, né? Nas nossas interações sociais, por exemplo. E tem toda uma questão de maturidade neurológica também. Então, quando a gente não tem conhecimento dessas coisas, a gente simplesmente compra essa ideia de que a criança ela é um ser muito bom, ela é um ser muito puro, e que se o meu filho ele não está demonstrando toda essa pureza, toda essa bondade, seja porque ele é egoísta, né, seja porque ele faz birra, seja, enfim, porque ele não é, né, enfim, ele não é um representante dessa pureza que a gente acha que ele deveria ter, aí a gente acha que tem alguma coisa errada com a nossa criança e a gente se questiona, será que meu filho vai ser uma boa pessoa no futuro? Então é por isso que é importante realmente a gente estudar, a gente se inteirar e a gente se preparar para educar as nossas crianças. A gente está aqui em um contexto de uma geração que está tendo a oportunidade de fazer tudo diferente e fazer tudo melhor pelo simples fato de a gente ter acesso à informação. E a informação que eu quero te dar aqui agora, que eu considero que pode realmente mudar o jogo da sua maternidade, é: bondade se ensina, tá? Não é que o seu filho ele nasce sendo uma pessoa extremamente boa ou ele nasce sendo uma pessoa ruim. Isso não existe. O meio em que essa criança vive, os exemplos que ela recebe e os estímulos que o cérebro dela recebe são fundamentais para ela desenvolver, né, essa habilidade de ser bondoso, de ser bondosa ou não. Então, o que é inato nosso? Né? O que a grande maioria dos seres humanos, para não dizer todos, tem? A capacidade de ser empático. E quando eu digo quase todos, gente, é porque são excessivos. São exceções, realmente, aqueles que não têm a capacidade de serem empáticos. Tá? Até pessoas que apresentam traços de psicopatia têm capacidade de serem empáticas. A empatia é, grosso modo, a nossa capacidade de percebermos as emoções de outras pessoas, a gente olhar para uma pessoa e entender que aquela pessoa está triste, né, ou que aquela pessoa está feliz, ou que aquela pessoa está preocupada. Então, isso é a empatia, é a capacidade de percebermos como os outros se sentem. E isso, sim, bebês muito pequenininhos já têm, né? Bebês muito pequenos, isso tem pesquisas sendo realizadas e comprovando isso,
que aos 10 meses, até antes, os bebês eles já demonstram, né, perceberem quais são as emoções que as pessoas ao seu redor, geralmente os seus pais, estão experimentando, né? Então, percebam que a gente tem não uma bondade inata, mas uma capacidade, uma base para a gente desenvolver essa bondade, que isso sim é nosso, né? É do ser humano, é dos primatas, na verdade, quase todos os mamíferos apresentam essa rede de neurônios chamada neurônio espelho, né? Os neurônios espelhos, então, eles nos ajudam a nos conectarmos empaticamente com as pessoas ou com os seres ao nosso redor. Talvez esse ser aí não é nenhuma pessoa, pode ser, por exemplo, um cachorrinho. Você consegue ver que um animal está sofrendo, por exemplo, né? Então, isso sim, né? As pesquisas têm mostrado isso. Até bebês, crianças muito pequenas, podem sim apresentar uma ressonância empática e uma capacidade de perceber, né, de serem empáticas com outras pessoas, de perceberem que as outras pessoas estão sentindo, né? Então, além da bondade, existem outras habilidades relacionadas a ela que são treináveis, que a gente pode treinar, a gente pode ensinar as nossas crianças. A gente pode ensinar as nossas crianças a serem mais compassivas, a serem mais empáticas, a serem mais felizes, né, a serem mais gratas e a serem pessoas melhores, né, a ter mais bondade, tá? Tudo isso é treinável. E quem que nos contou isso, né? Quero trazer aqui um trabalho de um PhD, né, que é um especialista em neuropsicologia, que é um trabalho maravilhoso que ele tem, um trabalho realmente assim incrível, que eu considero realmente revolucionário. Ele se chama Richard Davidson, né? Então ele é um cientista que foi se interessar por meditação. Ele foi lá para a Índia porque ele queria entender o que acontecia com o cérebro humano quando as pessoas começavam a praticar meditação. E ele foi uma das pessoas, né, um dos cientistas que o Dalai Lama convidou exatamente para que, né, fossem lá investigar o que acontece no nosso cérebro quando a gente está meditando e assim incentivar pessoas comuns como eu e você e as nossas crianças a fazerem o mesmo, a praticarem meditação, né, entendendo que a prática meditativa ela é sim acessível a todas as pessoas, desde que a gente saiba como praticar, como fazer, né? Bom, o que a neurociência então tem contado pra gente, né? Que uma mente calma ela é capaz de produzir bem-estar em qualquer tipo de situação, né? Então, uma mente calma, mesmo se seu filho está tendo ali um acesso de birra, por exemplo, a sua mente, caso ela esteja calma, ela é capaz de se manter em um estado de bem-estar. E se a gente está sentindo bem-estar, a gente tem mais capacidade de gerar conexão com outras pessoas, com as nossas crianças, por exemplo. A mesma coisa as nossas crianças, né? Se elas estão, então, com mentes, se elas sabem como cultivar mentes mais tranquilas, se elas sabem como se manterem mais calmas, e isso é uma habilidade que elas vão desenvolver durante toda a infância e toda a adolescência, né? É irreal a gente esperar que uma criança de 5 anos esteja sempre calma, ou possa se manter calma, ou possa alcançar a calma quando ela está nervosa, sozinha. Isso é uma habilidade que a gente tem que ter muita paciência para desenvolver, né? Ao longo de toda a infância e adolescência das nossas crianças. Mas caso isso esteja fazendo, essas crianças elas também são capazes de gerar mais conexão com outros seres, né? E o que o Richard Davidson, é uma frase dele que eu gosto muito, que eu repito muito para mim mesma, né? E que eu gosto muito de, inclusive, falar nos meus cursos, né? De trazer para as minhas alunas. Enfim, eu acho que é uma frase que nos ajuda realmente, que nos inspira, que é a seguinte: bondade é a base de um cérebro saudável. Então, um cérebro que é considerado saudável, é isso que a ciência tem comprovado, ele é um cérebro bondoso, né? A bondade não é uma coisa assim, é uma coisa da sua alma. Pode até ser, se você acreditar nisso, eu até acredito nisso também, né? Que algumas pessoas elas têm uma tendência a serem pessoas mais bondosas, mas isso está para além dessa questão. É uma questão de neurônios, de conexões neuronais, tá? É uma questão de como a gente estimula o nosso cérebro para ser um cérebro mais bondoso. Então, existe uma prática, né, meditativa muito simples que a gente pode fazer com as nossas crianças todos os dias, que a gente pode também se propor a fazer
e que vai nos ajudar a alcançar esse cérebro mais bondoso, né? É sobre ela que eu quero te falar agora. Essa prática, ela se chama prática da bondade amorosa. É uma prática muito antiga, né? Ela é feita em várias tradições de meditação e ela foi trazida também para o mindfulness, né? Então, nessa prática, a prática da bondade amorosa, a gente pode, por meio dela, quando ela é feita com regularidade, com repetição, transformar o nosso cérebro para que ele se torne um cérebro mais bondoso. E isso também acontece com as nossas crianças, né? Então, recapitulando, a sua criança não é porque ela é rebelde, não é porque ela descumpre ordens, não é porque ela é egoísta, que ela está fadada a ser um adulto ruim. Não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que bondade é algo que podemos ensinar. E aí, os neurocientistas, eles têm se debruçado no fato de que as práticas meditativas podem nos ajudar a desenvolvermos um cérebro mais bondoso. Existe uma meditação específica, né, que é a prática de bondade amorosa, que, de uma forma muito simples, mas ela precisa ser feita com regularidade, ela precisa ser repetida, né, em diversos momentos, ou pelo menos diariamente. A gente, por meio desse estímulo, a gente ajuda o nosso cérebro a ser condicionado, a ser um cérebro mais compassivo, né? O que é interessante da gente entender? Que por mais que o nosso cérebro ele seja naturalmente empático, a compaixão é algo realmente a ser desenvolvida. Empatia e compaixão são coisas diferentes. Se a empatia é a nossa capacidade, né, como eu já disse, de percebermos o que o outro sente, a compaixão ela dá passos além, né? Ela é a nossa capacidade de percebermos o que o outro sente, ou seja, para haver compaixão é necessário que haja antes empatia. Então, a gente percebe o que o outro sente e nesse perceber o que o outro sente, eu tenho um desejo genuíno, né, uma vontade de ajudar aquele outro ser ali a se livrar do seu sofrimento. É isso que é a compaixão. Então, isso pode ser por meio de uma prática meditativa, né, que eu intenciono que aquela pessoa ela seja verdadeiramente feliz. Uma oração pode ser por meio de uma ação prática, né, quando eu vou lá e ajudo o outro, faço algo para que ele seja mais feliz. É isso que é a compaixão, né? E essa compaixão, por meio de práticas de bondade amorosa, por exemplo, a gente pode ajudar a florescer no coração das nossas crianças. E o que eu quero te ensinar aqui agora é como praticar bondade amorosa com a sua criança, né? Você pode fazer esse exercício simples, como eu disse, em diversos momentos, né, da semana de vocês. Por exemplo, eu gosto muito de fazer práticas de bondade amorosa antes de dormir. Eu sinto que eu vou dormir até melhor. Né? Ela traz um bem-estar muito grande para a gente. E as nossas crianças, elas também usufruem disso. Então, o primeiro passo quando a gente vai praticar a bondade amorosa é a gente trazer à nossa mente uma pessoa que a gente ama muito, né? Alguém por quem a gente tem um grande apreço, alguém que tenha feito algo de muito bom para nós, né? Ou alguém que a gente tem um afeto muito grande, um laço afetivo muito grande. E aí a gente pensa nessa pessoa em um momento em que ela tenha estado, né, em uma situação de sofrimento. E a gente envia votos para que essa pessoa ela esteja bem, para que ela seja verdadeiramente feliz, para que ela esteja verdadeiramente em paz. Esse é o primeiro passo. Então a gente se conecta primeiro, né, com essa pessoa que é muito cara a nós, que a gente ama profundamente. E a gente convida as nossas crianças, obviamente, a também se conectarem desse lugar. O segundo passo é a gente pensar em alguém por quem talvez a gente tenha até uma certa indiferença, né? Alguém conhecido, alguém que é um amigo de um amigo, que a gente não tem muita notícia, ou talvez, né, alguém, um vizinho que a gente vê passando na rua, que a gente encontra na padaria, alguém que a gente sabe que existe, mas por quem a gente não nutre nenhum tipo de afeto, até porque a gente não tem nenhum tipo de relação. Então, a gente também convida as nossas crianças a pensarem nessa pessoa, que é uma pessoa por quem talvez ela tenha algum tipo de... Enfim, é uma pessoa neutra, ou até por quem somos indiferentes. E aí a gente também vai considerar que essa pessoa ela sofre, né, que assim como nós, ela tem as suas desilusões, ela sente dor física, ela tem dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga de vez em quando, né? Que essa pessoa talvez tenha sofrido porque perdeu alguém que ela ama muito, enfim. A gente se conecta com essa pessoa
por meio da nossa humanidade compartilhada. É isso que a gente ensina às nossas crianças. Que mesmo aquela pessoa, né, que enfim, a gente não tem tanto contato, que não é nosso amigo, que não é alguém da nossa família, que a gente não ama, ela também é um ser humano como nós. E aí, por isso, pela nossa humanidade compartilhada, a gente vai enviar a essa pessoa votos de que ela seja verdadeiramente feliz e de que ela esteja verdadeiramente em paz. E em terceiro lugar, a gente vai trazer à mente, a gente vai convidar as nossas crianças a trazerem à mente também alguém que eventualmente, né, por quem a gente tenha nutrido algum tipo de desafeto, ou alguém que tenha nos magoado, ou alguém que a gente não goste por algum motivo, né? Desde que não seja uma pessoa que nos tenha causado um trauma muito difícil, porque se a gente acaba trazendo essa pessoa, isso pode ser muito desafiador para as nossas crianças. Então pode ser um coleguinha com quem ela brigou no recreio, né? Pode ser, enfim, uma pessoa de quem ela não gosta tanto, ou de quem ela tem ciúmes. A gente pode pedir, então, a nossa criança para trazer essa pessoa para a prática meditativa, para a prática de bondade amorosa. E aí, mais uma vez, né, a gente vai fazer esse aprofundamento. Assim como a pessoa que a gente ama muito, assim como nós mesmos, assim como essa outra pessoa, né, que talvez a gente não conheça direito, essa pessoa de quem a gente nem gosta tanto, ela tem algo em comum com a gente, que é a sua humanidade, né? Essa pessoa, então, por ser humana como nós, ela também sofre, ela também perdeu ou vai perder alguém que ela ama um dia. Essa pessoa, ela sente dor física, né? Essa pessoa, ela se decepciona. Essa pessoa é um ser humano como qualquer outro. E aí, por isso, a gente vai enviar também para essa pessoa votos de que ela seja verdadeiramente feliz e que ela esteja verdadeiramente em paz. Porque para nós aqui, nessa perspectiva do mindfulness, né, a bondade está associada a esse desejo genuíno de ver o outro bem. Então, a gente pode treinar isso nas nossas crianças. E o que a neurociência tem comprovado? Que conforme a gente dá esses estímulos para o nosso cérebro, né, conforme a gente treina essa bondade, essa intenção bondosa, esse desejo de que o outro esteja bem, a gente também transforma o nosso cérebro e isso, né, a médio, a longo prazo, contribui para que a gente cresça os nossos filhos de forma a se tornarem pessoas boas, né? Pessoas capazes de ver o melhor no outro, pessoas capazes de reconhecer que todos nós somos humanos, né? E por sermos humanos temos nossos lados positivos e as nossas fraquezas, mesmo as pessoas que a gente não gosta tanto, né? Então é esse o recado de hoje, lembrando que essa é mais uma das lives que eu estou fazendo como um esquenta para o nosso evento Semana Transformando-se em uma Mãe Calma, né? A mãe calma é aquela pessoa, é aquela mulher capaz de desenvolver a sua inteligência emocional, né? Que tem coragem de traçar esse caminho e assim ela consegue estabelecer uma relação mais positiva com os seus próprios filhos, né? E é óbvio que essa mãe, ela também é uma mãe que está ensinando calma, bondade, gentileza às suas crianças. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, se inscreva, né? E amanhã a gente se vê aqui para mais uma live. Agradeço muito a sua presença e é isso. Compartilhe agora essa live, né? Que eu vou salvar no meu perfil com os seus amigos, amigas, para que a gente possa criar crianças, né? Essas crianças felizes, feliz Dia das Crianças, para que isso tenha um sentido muito mais profundo, né? Crianças felizes, pessoas felizes, cérebro feliz é um cérebro bondoso, que é um cérebro, por sua vez, saudável, né? Felicidade não é dar um brinquedo para nossa criança simplesmente ou passar uma tarde brincando com elas. Não é sobre isso. A gente pode desenvolver isso de um lugar muito mais profundo, genuíno, e que vai trazer, né, impactos muito positivos, não só para a vida das nossas crianças, mas para o nosso planeta. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu estou aqui, a essa hora, conversando com vocês. Agradeço muito a sua presença. Me coloco à sua disposição no inbox, como sempre, para que a gente continue essa conversa. Gosto muito de quando vocês me procuram por lá também. Um abraço, uma boa noite e feliz Dia das Crianças, desse jeito mais profundo. Até mais.